Aleluia. Seja glorificado na vida de cada um dos irmãos, na vida da igreja. Possamos aprender mais de ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para buscar a tua paz, a tua presença, e o poder, a tua vontade sobre as nossas vidas. Cresçamos na graça. Aleluia. Para lembrar do Senhor da tua vontade neste mundo, testificando que o Senhor é Deus. Não há outro além do Senhor, somente o Senhor é poderoso para abençoar, somente o Senhor é poderoso para ensinar, somente sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar vidas, animais da vida, pelo Espírito. Não somente a igreja que ainda não, Senhor, mas cada igreja cristã que está instalada nessa nação. A igreja cristã sofreu muito atrás, mas permanece de pé porque ela é tua. O Senhor é o nosso Deus, o nosso governo, é o teu governo, com tua majestade, pela tua glória. Sim, Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor, em nome da nossa vida, da terra manhã. E se nós estamos hoje novamente unidos, é porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é amor, porque o Senhor o Senhor é glorioso. Eu te louvo, Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, cada família é edificada, que todos eles, Pai, sejam abençoados pelo Senhor, que encontre aquilo que quer buscar-se. Cada coração há um desejo, há um pedido e há também uma necessidade. E o Senhor as conhece todas. O Senhor sabe os pensamentos de cada um de nós. O Senhor sabe das nossas dificuldades, mas também o Senhor reconhece o nosso esforço, a nossa alegria e satisfação de servir. Assim sendo, renova este amor em nós. Aquele primeiro amor, aquela alegria de servir, de estar na tua casa, aquele desejo, Senhor, de obedecer, de te amar e de mostrar ao mundo o teu amor, a tua presença em nossas vidas e o que o Senhor tem feito por nós. De mostrar como o Senhor, em sua misericórdia, nos tirou do pecado, de uma vida de perdição e nos trouxe a tua presença. E como o Senhor tem nos santificado, nos transformado dia após dia, nos aperfeiçoando para a tua glória. Meu Deus, todo esse sentimento está devendo na simplicidade do Evangelho. Seja realmente trazido de volta à igreja. E aquilo, Deus, que foi infiltrado, aquilo que se trouxe e acabou depurando algumas questões, Senhor, sejam acolhidas do nosso Deus. Que o nosso foco, o nosso propósito seja a oração, a palavra do Senhor. E assim, Deus, cumprir o teu desejo, a tua soberana vontade em nós. Teu dar de cumprir o teu propósito. Meu Deus, que nós sejamos testemunhas do Senhor nesta terra. Sejamos luz, sal. Sejamos bênçãos para as vidas que estão perdidas. E no caso desta igreja, que aqui ela seja uma bênção para este bairro, para os nossos vizinhos, da esquerda, da direita, para cada morador deste bairro, Senhor, a igreja do Jardim Gaúcho, os meus irmãos que moram e congregam, sejam, Deus, luz para esta pessoa. Que eles possam olhar para cada um dos meus irmãos e irmãs e verem quão poderoso é o Senhor. E ver que há uma esperança verdadeira, firmada em Deus que é fiel para cumprir o que promete, tudo que já prometeu. Um Deus que é amor, que é misericórdia, que nos trouxe de volta a sua presença, por este amor que nós não alcançamos e não conseguimos compreender. E assim sendo, Deus Senhor, nesta noite, renova esses corações. Que o teu Espírito Santo visite a cada um deles. A mim também, onde eu preciso, Senhor. E assim, o teu nome seja exaltado e glorificado.
Senhor seja exaltado e glorificado. Que os nossos irmãos que estão enfermos sejam curados nesta noite. Sim, o Senhor é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade, seja ela câncer, seja ela, Senhor, um coronavírus, seja qualquer um desses males que tenha afligido teu povo, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, hipertensão, Deus, Senhor, muitos estão acometidos de diversas enfermidades. Eu apresento eles diante do Senhor na fé e o poder para restaurar a saúde de cada um deles, as dores, as enfermidades psicológicas, a depressão. Deus vai curando, em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu clamo ao Senhor. E Deus, quando nós nominamos cada um que está enfermo e precisa de oração, a lista, Deus, parece que não vai acabar. Infelizmente, nós nos entristecemos nisso, porque sem saúde é difícil, Deus, permanecer animado, pois lhes falta força, traz desânimo, a fraqueza traz desânimo, Senhor. É por isso que ficamos entristecidos com a situação dos nossos irmãos. Mas nesta noite, Deus, por misericórdia, cura-os, ó Senhor. Cura, Senhor, também aqueles que estão enfermos na alma e no espírito. Eu invoco o Senhor por libertação nesta noite. Liberta, aqueles que estão cativos em pecado, estão cativos na incredulidade, estão cativos, Senhor, na obstinação. Purifica cada um de nós em nossos próprios pecados, Deus, a começar de mim, Senhor, em sentimentos, pensamentos ou palavras, atitudes, Deus, que me desagradam, Deus, não me permita assim agir, porque eu não quero cometer tais pecados e nenhum dos meus irmãos aqui estão certos. Purifica, meu Senhor, santifica esta igreja. Foi comprada com teu sangue, derramado na cruz do Calvário. Capacita, levanta obreiros neste lugar, liderança. Levanta homens e mulheres ousados para trabalhar na sua obra. Também desperta-nos a Pai no Espírito evangelístico para levar a tua palavra aos perdidos, Senhor. Tu abençoe, fortalecendo os teus servos neste lugar. E cada igreja que está reunida nesta noite. Eu rogo também, Senhor, salvação, principalmente salvação. Salvação dos nossos entes queridos que ainda não se entregaram ao Senhor, esposos, esposas, filhos, a nossa parentela, nossos irmãos, mães, pais, que ainda resistem ao teu chamado. Salva nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Batiza no Espírito Santo, aqueles que têm orado, clamado e desejado com todo fervor, Deus, este revestimento de poder, derramando na sua igreja, Pai, em cada um os seus dons, derrama os dons espirituais, Senhor, para a edificação da igreja. Renova-nos, ó Senhor. Nos dê sabedoria espiritual, nos entendimento, nos dê, Senhor, capacidade de cumprir o teu interesse. Pois sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não estiver conosco, não podemos fazer nada. E eu creio que nesta hora a tua presença se faz neste lugar. Porque é um povo que já está aqui, Deus, há um tempo orando, clamando, rogando a tua presença. É um povo que quer sentir a tua presença, quer ouvir a tua palavra, que quer ter uma intimidade contigo. É um povo que tem intercedido por muitas causas, ó Pai. E eu creio que o Senhor está presente neste lugar. Eu posso sentir, Senhor, Pai, como tuas mãos. Vejo o povo na minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. As minhas palavras. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor Deus, amado Pai, nós glorificamos ao Senhor e exaltamos a Deus esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Eu louvo ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão, os que estão em casa também, que o Senhor os guarde, os abençoe e os fortaleça. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Deus seja louvado. Nos coloquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor todos juntos nesta hora, também já intercedendo pelos irmãos que irão ofertar, devolver seus dízimos, e por aqueles que estão por hora passando por dificuldades financeiras, que não falte a provisão, não falte o mantimento, que é algo muito triste na vida de um ser humano. O Senhor venha abençoar, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a cada vida que agora Deus está reunida em Teu nome, não somente no Jardim Iraúna, mas em cada igreja, o Senhor abençoa. Abençoa, Senhor, os lares que agora estão à frente de suas televisões, ó Pai, acompanhando os cultos de suas congregações. Deus abençoa, visita. Não deixa que o ânimo, Senhor, desfaleça. Não deixa que eles se esmoreçam, Senhor, pela distância da igreja, não. Mas que eles mantenham uma perfeita comunhão contigo, intimidade com o Senhor. E o Teu Espírito se faça presente em seus lares. Abençoa os ofertantes e dizimistas de Tua casa, Senhor. Deus, e que as portas de emprego se abram. Que nós todos temos as condições necessárias para vivermos, Senhor, com tranquilidade, tendo aquilo que precisamos. Que não falte o mantimento e a provisão nos lares, não somente dos Teus servos, mas de cada pessoa, Senhor, porque não é fácil passar por necessidade, Deus. Assim eu Te glorifico, Pai, e exalto em nome de Jesus. Amém. O Angélica, venha louvar o Senhor comigo. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia, talvez a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Louvemos a Deus, hino número 88 na nossa harpa cristã. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, a
Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus abençoe o irmão Dimar, Deus abençoe sua vida. Gel, Thaís, sejam bem-vindos. E todos os irmãos, obviamente, né? Que Deus esteja conosco nesta noite e nos ajude a falar da tua palavra que se encontra em 2 Tessalonicenses, dando continuidade ao capítulo de número 1. Nós vamos ler o capítulo todo para não perder a linha do raciocínio nosso, mas nós vamos dar continuidade no estudo a partir do versículo 6. Né? Demos uma resumida na carta, o seu propósito, então dá para nós continuarmos a partir do versículo 6. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano, ou Silas, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então nós lembramos aí que esta segunda carta é basicamente uma réplica da primeira, mas nós vemos alguns pontos aqui um pouco diferentes, para a glória do Senhor. Esses irmãos estavam agora tendo um testemunho de que a fé deles ainda crescia e crescia muitíssimo, o amor de uns para com os outros também. E Paulo vai dizer que isto é a razão, e isso deve ser também o dever dele, de Silas e de Timóteo, de sempre render graças a Deus pela vida daquela igreja. Então, essa é a carta aos Tessalonicenses, mas nós vamos olhar as cartas de Paulo, ele está sempre rendendo graças, elogiando os irmãos naquilo que eles vão bem, mas não deixa, contudo, de admoestar, de disciplinar, de doutrinar os irmãos na verdadeira palavra de Deus, porque havia perturbações ali. Nós vimos lá na primeira carta que eles estavam um tanto confusos acerca da ressurreição, né? O que acontece a partir do momento que um cristão morre? Ele vai falar sobre isso. Olha, eles ressuscitarão primeiro quando o Senhor vier levar a sua igreja para consigo, mas nós iremos juntos. Ao soar da trombeta, nós iremos juntos. E aí vai confortar o coração deles e repreender de uma certa forma aqueles que estavam perturbando eles com doutrinas que fogem ao Evangelho de Deus. Porque ele lembra lá, vocês receberam o Evangelho do Senhor e crendo que ele é, de fato, é a palavra de Deus da nossa parte. Amém? Então, ele vem aqui, dá continuidade, animado, né?
são poucos meses depois que esta carta é escrita, após a primeira carta aos Tessalonicenses, com esse testemunho. Sabemos que Paulo podia voltar àquela cidade. E Paulo, como um pastor a ser imitado, ele demonstra esse amor, esse cuidado para com as ovelhas que ele arrebanhou para o aprisco do Senhor. Então, ele demonstra todo o amor, toda a fidelidade, mas ele se coloca também no mesmo patamar quando ele usa sempre o pronome nós. Esteja conosco, nós seremos levados ao Senhor. Então ele está sempre se colocando junto no mesmo patamar e não como alguém que está acima daqueles irmãos. Tá bom? O versículo 6, então ele fala aí de que Jó roga ao Senhor para que mantenha, que os fortaleça nessa paciência, glorifica a Deus por isso, das aflições, das perseguições que estão padecendo, porque demonstra verdadeiramente que estão seguindo o caminho, o caminho que é perseguido, como nós já lemos em alguns capítulos de Atos dos Apóstolos. Então, estas perseguições dão prova de que, de fato, eles estão permanecendo fiéis a Deus e suportando todas as tribulações. E por suportar e a fé deles crescer neste momento, e eles mantêm um amor crescente uns para com os outros, é que Paulo agradece, glorifica a Deus e ora por eles em todo o tempo. Nós já falamos que, às vezes na igreja, nós professamos a fé no Senhor e até temos a fé no Senhor, mas o amor de uns para com os outros, às vezes, está adormecido, para não falar que já esfriou de vez. Vamos colocar adormecido por quê? Se crê em Cristo, ainda há a esperança de que o fruto do Espírito seja verificado, seja percebido em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Então, ele vai falar do juízo de Deus, tanto para que aqueles que perseveram, que têm a paciência, permanecem firmes no Senhor, santificam-se para o Senhor, sejam encontrados dignos diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a glória do Senhor, tanto para que o Senhor seja glorificado, como também para estarmos na glória de Deus. Porque quem são salvos? Os santos do Senhor, que obedecem e guardam os seus mandamentos e assim demonstram o seu amor por Ele. Mas também fala do juízo de Deus, no que diz respeito à paga pelas tribulações que eles estavam sofrendo. Lembramos, a vingança pertence ao Senhor, como Ele mesmo diz. A nós cumpre entregar nas mãos de Deus aqueles que nos perseguem, não com o sentimento de que o Senhor venha castigá-los, a puni-los, mas pedindo sempre misericórdia, porque é uma alma que o Senhor também comprou com seu sangue. Ele comprou toda a humanidade. Então que essa alma seja entregue ao Senhor em misericórdia, em amor, para que o Senhor cuide. Mas se é da vontade de Deus cumprir a sua ira, o seu juízo, a vingança pertence ao Senhor. Então ele fala aqui no versículo 6, se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e ele dá continuidade. Então a vingança pertence ao Senhor e ela será cumprida no tempo oportuno. Nós vimos aqui no estudo do Apocalipse como que o Senhor dá não somente a vingança, ele cumpre a sua vingança daqueles que perseguiram os seus santos, mas ele dá a cada um segundo as suas próprias obras. E às vezes até o juízo de Deus, ele é dobrado, vamos colocar assim, vai ser dobrado naqueles que rejeitam ao Senhor. Então, no versículo 6, nós temos aí uma condicional, O apóstolo Paulo, ele mostra que se é justo diante de Deus, cada um deve receber em paga o que semeou. Gálatas 6,7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós, o que nós estamos semeando nesta hora? O que nesta vida nossa nós temos andado e semeando ao mesmo tempo? Diz que aquele que semeia com lágrimas, colherá em alegria. Ou seja, quando a gente cumpre a perseverança e a paciência em Deus, de fazer a vontade dEle, abrindo mão de nós mesmos e sofrendo toda sorte de perseguição, oposição. Às vezes não somos perseguidos, mas há oposição. Não somos perseguidos, mas há aflições que o mundo traz, porque nós andamos na contramão do mundo. Todo aquele que crê em Deus e obedece vai sofrer consequências disso diante do mundo. Mas o que está reservado para nós é a alegria,
vivemos num mundo de trevas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós viveremos eternamente em um lugar em que não há necessidade do sol, porque quem nos alumiará, o lugar será iluminado pela presença gloriosa do nosso Deus. Então a alegria vem pela manhã. O dia do Senhor será assim: iniciará em trevas, mas ao final será a luz eterna, e nós glorificamos a Deus por isso. E nós sabemos, irmãos, que mais à frente ele vai falar daqueles que não conhecem o Senhor, e há uma separação aí, dos que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Senhor. Então muitos que não conhecem Deus são pagãos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que vivem a sua vida, não têm a revelação do Evangelho, para alguns até não chegaram, o que não os torna menos culpados, porque na verdade a palavra de Deus se revela a todos nós. A natureza glorifica ao Senhor. Se nós pararmos por um instante, eu já falei, se você tiver um tempo de paz na sua vida, para observar a criação de Deus, a criação de Deus, nós vamos ficar refletindo sobre aquilo, a ponto de querer entender como pode tanta perfeição em cada detalhe da natureza, da criação, e aí nós vamos glorificar esse Deus, nós vamos buscar entender que somente um Deus, um ser sobrenatural, superior a tudo, supremo, é que poderia fazer tamanha beleza com toda a perfeição nos detalhes. Os detalhes são tão pequenos, começa de um pequeno detalhe, né? A gente estudar o nosso corpo, nós vamos entender melhor isso. Mas esse detalhe está em toda a natureza, no ar que nós respiramos, né? Nas árvores, nos animais e principalmente nós, a coroa da criação do Senhor, o ser mais perfeito, né? Um pouco assim, da criação do Senhor é o ser humano, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que haja corrupção em nós, nós não perdemos ainda a capacidade de refletir, de pensar sobre as coisas e de ter um desejo de Deus. E isso é motivo suficiente para nós glorificarmos o Senhor nesta noite. Então fica esta reflexão sobre o que nós vamos receber em troca da vida que nós estamos vivendo, daquilo que temos feito com a vida que o Senhor nos deu. O que nós receberemos em paga? Será galardão, coroa de glória, ou será condenação? Será castigo eterno? Nós vamos ver à frente aí também, permitido o Senhor, essa reflexão sobre o que há de acontecer. Porque, irmãos, depois da morte segue-se o juízo, e muitos não estão pensando sobre isso. E depois da morte, o que vem? As pessoas acreditam que, e a gente vê em algumas situações, em algumas religiões aí fora, todo mundo fala, descansa no Senhor, esteja em paz. Eu espero, de fato, que estejam todos em paz com Cristo, que tenha havido tempo de reconciliação com o Senhor, ainda que no último suspiro de vida, no último fôlego de vida, haja essa esperança, haja essa transformação, esse arrependimento. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. E há até uma religião que acredita que os maus, os ímpios, serão extintos na aniquilação. Mas a palavra de Deus, no nosso entendimento, nos revela que não. Assim como aqueles que obedeceram ao Senhor, pagaram o preço por esta obediência, seguiram firme na paciência, na esperança, em meio à tribulação e a sofrimento, receberão descanso eterno, repouso eterno com Deus em sua glória. Obviamente, os que se rebelaram terão as consequências dos seus atos eternamente. Isso não deve ser um motivo para nós chegarmos a Deus em medo pelo inferno, mas em agradecimento pela misericórdia de Deus que nos proporcionou esse dia, que é um dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de conserto, de reconciliação, de reflexão e arrependimento, para que nós estejamos todos na glória de Deus. Então, não é pelo medo da condenação eterna, do tormento eterno, mas é pela gratidão e alegria da oportunidade de salvação e vida eterna com Deus em paz e descanso, sem sofrimento. Então o versículo 7 diz aí, olha, e a vós que sois atribulados, ele está trazendo palavras de consolo àqueles irmãos. Olha, vocês que são atribulados, descanso conosco, se aqueles que te atribulam, a ira de Deus,
da forma como ele entende que é correto, segundo a sua soberana vontade, ele decida assim, pague em tribulação a eles, a vocês que são atribulados, descanso conosco. Então Paulo está falando ali dele também, ele se coloca como salvos em Cristo, da sua fé, ele está dando testemunho de sua fé. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então eles recebem uma palavra de consolo, né? Por meio de um desejo do apóstolo. Olha, o que o apóstolo quer, o que nós queremos aqui, irmãos, não só a direção da igreja, do ministério, não só os líderes, mas cada um de nós tem que ter esse mesmo sentimento do apóstolo, de desejar com todo fervor que cada um que aqui está, né? Primeiramente porque fazemos parte desta comunidade cristã, desta família, desta porção, né, da igreja invisível do Senhor. O nosso desejo é que todos estejam juntos neste livramento, na eterna glória do Senhor. Então, ele demonstra nesse consolo que ele leva até esses irmãos por esta carta, o desejo de que eles recebam descanso da parte de Deus. Nós temos acompanhado muitos irmãos sofrendo, e não só os irmãos, mas o mundo aí fora pior ainda, porque se nós que temos a Deus em nossas vidas, professamos a fé no Senhor, sabemos que Ele é poderoso para, né, nos aliviar, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve em todos os aspectos, seja na questão da lei, seja na questão do pecado, mas principalmente na questão do sofrimento, das aflições desse mundo, por causa do pecado. Ainda assim, os irmãos têm sofrido, muitos da igreja estão sofrendo, e nós ficamos impotentes para ajudá-los. Só Deus é capaz mesmo de ajudar da forma correta. Nós podemos nos esforçar para isso, mas há um desejo em nós que ele alcance o descanso, porque não é fácil estar aflito, estar afligido, passar por tribulação, por dificuldades, e mesmo crendo em Deus, não conseguir ter descanso na sua alma. Então nós rogamos a Deus isso, mas descanso mesmo só na glória do Senhor. Então nós vimos aí que Paulo ele se inclui, pois ele mesmo, sendo em tudo atribulado, permanecia na paciência do Senhor, esperando o momento em que receberia a sua coroa de glória. Alguém leia 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém. Ele se coloca no mesmo patamar, inclusive, ou talvez principalmente na tribulação, por amor a Cristo. Nós vamos ver vários versículos das cartas de Paulo, quando ele diz: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu esmurro meu corpo. Tenho por certo que as tribulações, as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso ter abundância, ter escassez. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paulo foi muito atribulado, passou por cadeias, e mesmo em cadeias ele adorou a Deus. Glória a Deus. Em tudo ele foi atribulado, mas permaneceu fiel ao Senhor, porque ele cria que o Espírito estava guardada, a sua promessa estava em bom depósito. O Espírito Santo, Deus tinha a vida dele em bom depósito, e havia uma coroa reservada de glória para ele quando encerrasse a sua carreira nesse tempo. Ele obedeceu, ele cumpriu, tudo suportou. Não é exemplo de Cristo, mas imitando a Cristo, porque Cristo foi a lei, obviamente, porque Paulo, como nós, era um pecador também, mas resistiu firme por amor a Cristo. Então esse mesmo descanso que ele almejava e cria que receberia, ele assim também consolava esses irmãos. Então nós temos que estar seguros em Cristo e em sua paciência. Nosso consolo sobre a paciência encorajada, né? Essa paciência encorajada por Paulo, vem da promessa de Jesus. Depois nós vamos ler, se der tempo, as promessas de Cristo nas cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas da Ásia. Mas nós vamos estar seguros porque em quem nós temos crido,
tudo suportou e tudo passou. Então nós temos que seguir este exemplo. Alguém leia Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 4 somente. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos de lembrar que o pecado que tão perto de fazer. Envolvamos com perseverança a carreira que está proposta. Portanto, glória a Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Glória. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo a vossa alma. Aleluia. Então nós temos aí um exemplo maior de Cristo, né? Paulo diz: ó, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Demos os exemplos aqui de Paulo agora. E agora nesses versículos, nós temos ali a lembrança, a memória do que Cristo passou. Tudo padeceu sendo perfeito. Sofreu tudo, né? De todos, porque carregou sobre ele todo o pecado da humanidade, as enfermidades, tudo estava sobre ele. E nós, olhando para Cristo, podemos suportar. E ele suportou tudo porque estava reservado a ele também, né? A sua glorificação está à destra de Deus. E nós, irmãos, sendo nós obedientes a Deus, nos tornamos filhos de Deus, receberemos com Cristo a mesma glória, né? Seremos glorificados à semelhança de Cristo, receberemos um corpo glorificado à semelhança de Cristo, estaremos eternamente. Por Cristo somos salvos. E por Cristo nós alcançamos a herança dos co-herdeiros com Ele das promessas de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 8 aí, né? Quem não conhece a Deus? Os que não o obedecem, né? Quem são também estes? Então há uma distinção sutil aqui. Então, antes deve ficar claro que não haverá uma destruição como se fossem simplesmente extintos, aniquilados. Quando o Senhor fala aqui de destruição, Ele está tratando de uma ruína, porque é o fracasso do homem, é ter a oportunidade de vida eterna e escolher a morte, e com isso ser julgado e condenado à danação eterna. Então fala aqui de ruína, essa destruição. Como eu disse, alguns, tem algumas religiões que acreditam que será extinto. Olha, irmãos, não que nós queiramos que o ímpio, o pecador, ele sofra eternamente, porque isso pode acontecer com alguém que apostata da fé, ou com algum ente, amigo, alguém conhecido nosso, né? Vamos falar de proximidade, porque aí a gente se afeta mais facilmente do que com aqueles que a gente não conhece, que passe eternamente no lago que arde fogo e enxofre, sendo atormentado pela eternidade, sabendo que é um lugar maravilhoso para todos nós. Não queremos isso. Mas com o olhar humano, aí eu vou dar a minha opinião. A justiça de Deus não me revela isso. Porque se nós perseveramos, não pelo nosso mérito, mas porque nós cremos, e pela graça nós somos salvos, não é pela obra, nós temos fé em Deus, e tudo que é a obra de Deus nos revela do seu amor através de Cristo Jesus, nós perseveramos, há um prêmio, vamos colocar assim, há um galardão, e mais do que isso, aquela promessa de vida eterna com Cristo sem sofrimento. E aí, quem viver diligentemente não terá a sua paga. A justiça de Deus me revela que Ele é justo, ou seja, Ele tem a medida certa para tudo. Cada um vai receber aquilo que lhe é digno receber diante do Senhor. Então, mas o inferno e nem o lago que arde em fogo e enxofre foi reservado ao homem. Mas o homem aceitou isso, escolheu isso. E aquele que escolher vai ter que pagar. Isso é a retribuição pela desobediência, pela incredulidade, pela rebeldia do pecador. Então o Senhor tem nos avisado sobre isso. Então alguns acham que não, mas morreu, se você não é salvo, acabou. Não, tem paga aí, infelizmente, irmãos. Nós não queremos que fosse assim. É por isso que Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Então,
Vai ficar claro aí que essa destruição não é simplesmente ser extinto, mas podemos entender como uma danação eterna, uma ruína, né? O fracasso, onde os ímpios eternamente continuarão a existir, mas em tormentos, no lago que arde em fogo e enxofre. Mateus 25, 46. Depois outro leia Marcos 9, 43 e 48. E nós encerramos essa referência com Apocalipse 14, 10, 11. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Marcos 9, 43 e depois o versículo 48. Marcos 9, 43. Se tu não te escandalizar, porta, melhor te entra na vida, aleijado, que tem duas mãos e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 48. 48. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse 14, 10 e 11. Também o tal beberá o vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Fica claro para nós, através dessas referências, que não há extinção do ímpio, não. Eternamente, irmãos. É por isso que nós precisamos não só despertar para pregar o Evangelho, mas ter esse sentimento, né, de lamentação mesmo, de lamentar pelos pecadores. Nós estamos olhando aí fora, as pessoas vivendo de qualquer maneira, e o tempo do Senhor se aproxima, e parece que cada dia os dias estão mais curtos, o que nos dá uma inferência de que cada dia está mais perto o dia em que a igreja será arrebatada e virá período da tribulação e vai se seguindo, né? O juízo de Deus, depois o governo milenário e finalmente o julgamento das nações ímpias, né? De Satanás sendo lançado no lago de fogo e enxofre, novos céus e nova terra. Está se aproximando esse dia. E nós estamos vendo as pessoas vivendo de qualquer maneira, a frieza está aumentando e muitos já não suportam ouvir nem sequer o nome de Jesus. Nós vamos falar em Jesus, a pessoa já até pede para não continuar. Tem alguns que falam assim, nem continua. As ofensas, as blasfêmias contra o Senhor, nós vemos em comentários, né, de estudos bíblicos, blasfêmias de ofensas terríveis que não nos é lícito sequer, né, replicar aqui. Tamanha é a obstinação desta humanidade decaída, pervertida. Mas nós temos que lamentar, sabe? Porque quando nós olhamos, porque nós lemos agora, irmãos, passemos um momento, pensemos agora um momento, dentro daquilo que nós conseguimos alcançar, o que será uma eternidade em tormento eterno e consciente da palavra que foi pregada, mas não receberam. E não há mais como voltar atrás, não há mais como se arrepender, o tempo acabou. O Senhor dizia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não haverá, a porta se fechará. Ele dirá, olha, e aqueles que tentarem abrir, como eu disse, em consciência, pedindo clemência, clamando, não os conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Meu Deus, irmãos, a gente tem até que se segurar, porque se nós não lamentarmos o que está acontecendo no mundo, se nós não nos entristecermos com a possibilidade de uma alma passar a eternidade em tormento, nós precisamos voltar aos pés do Senhor e nos converter. E é por isso que nós não podemos mais viver numa superficialidade cristã. Somente vir para a igreja, ouvir a palavra e voltar para a nossa casa, mas aquilo não causar nenhum efeito em nós. Não basta só nos emocionarmos, porque se torna só emocionalismo.
devemos nos emocionar porque somos seres emotivos, emocionais, temos sentimentos, alegria do Espírito Santo, fervor, gozo verdadeiro, exultação, que é aquela alegria extrema, exemplo de Ana. Mas nós temos que também ter o nosso culto racional ao Senhor, que é o que? É entender aquilo que a quem nós estamos cultuando, por que nós estamos cultuando e qual a razão de nós estarmos reunidos em o nome do Senhor Jesus. Porque o mundo vai de mal a pior, não vai melhorar. Eu não posso falar para vocês que vai melhorar, porque não vai, e isso é a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, breve vem o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, aguardando com esperança e alegria em meio à tribulação a promessa divina. Louvado seja Deus. Então temos que lamentar, irmãos, temos que lamentar os perdidos. Os que não conhecem são aqueles ignorantes em relação a Deus, pagãos que sem o conhecimento da verdade, sem a revelação do Evangelho, né? Esses são os que não conhecem a Deus. Já os que não obedecem são claramente os que se rebelaram, que se revoltaram contra o Senhor, né? Voluntariamente rejeitaram a Deus. Então, conheceu a palavra, teve experiências com Deus, contudo, rejeitaram a Deus. Aqueles que não guardam os seus mandamentos são os desobedientes. Eles não obedecem ao Senhor, rejeitam os seus ensinos, e tudo se vê pelos frutos de cada um. É observável isso aí. O Senhor nos dá essa capacidade. Agora, se nós conseguimos perceber naquilo que é limitado a nós, que a gente vê mais o externo, né? Aquilo que é visível naturalmente aos nossos olhos, imagino que o Senhor não vê em nossas vidas. E aí não é apontar para ninguém, é iniciar de nós mesmos. O que o Senhor, que todos nós somos pecadores, todos nós. E o Senhor vê tudo isso. Agora, rejeitar voluntariamente, deliberadamente a Deus, nos torna o quê? Como esses desobedientes aqui, que receberão a sua paga em tribulação, né? Pois são tidos por mais culpados pela sua recusa à luz que veio ao mundo, o Senhor Jesus. Vamos ler então Romanos, capítulo 1, 18 ao 23, rapidamente. Quem são os desobedientes? Pai do Senhor, irmão Everton, Deus te abençoe por ter vindo. Romanos 1, 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração incessante se obscureceu. Até 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Meu Deus. Então, os desobedientes são, porque tudo isso aqui, essa revelação, estamos falando dos desobedientes, mas mesmo aqueles que não conhecem a Deus, não tem como se excusar. O Senhor não tem o culpado por inocente, porque Deus se revela a todos. Mas tem que, a pessoa não recebeu, uma vez me fizeram uma pergunta, mas se a pessoa nunca ouviu o Evangelho, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Depois os versículos a seguir, os irmãos podem ler, né, o que Deus, se nós nos rebelamos, o Senhor nos deixa por nossa própria conta. Se nós nos tornamos independentes do Senhor, Ele nos deixa por nossa própria conta, sim. Né? O Senhor não desiste de nós.
Mas a insistência dele está cravada, foi naquela cruz, por nossas vidas, por amor do seu próprio nome e por amor a nós. Mas o rebelde, ele acaba ficando entregue às suas próprias vontades. Nós vamos ver lá em Juízes muito o que aconteceu, né? O povo recebia a bênção de Deus, era livre daqueles opressores, mas logo voltava a fazer o que bem entendia, cada um fazia o que bem queria, sofriam novamente, porque Deus deixava com que cada um seguisse o seu caminho. Aí dizem que o homem não tem escolha. Lembramos que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Portanto, herdeiros com Cristo. Versículo 17. Mas se não temos o Espírito de Deus, não andamos no Espírito, mas cumprimos as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. Não precisamos repetir agora, já falamos sobre isso. Ora, se não herdamos o reino de Deus, estamos sujeitos à ira vindoura, ao juízo de Deus e à sua vingança. Então, que o Espírito Santo nesta noite testifique com o nosso espírito, que nós tenhamos a segurança da salvação. Nós temos que ter esta segurança. Se a palavra é de admoestação, ou seja, de uma disciplina, de uma advertência, recebamos ela, sejamos advertidos, mas não quer dizer que estamos andando errantes ou andando de forma a desagradar a Deus. Mas o Senhor nos alerta também, para que não nos acomodemos com a nossa salvação, naquela confiança da nossa salvação, e achando que agora estamos salvos, podemos ficar tranquilos, viver deitado em berço esplêndido. Não, nossa vida é uma constante santificação. É o ato de santificar enquanto aqui estivermos pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, não somos herdeiros do Senhor. E aí nos resta o quê? Ficar para trás, sofrer a ira, e se não converter ainda, que ainda haverá chance. Nosso Deus é misericordioso, ainda Deus, nesses 7 anos que haverá de tribulação, e a grande tribulação no final, ainda há oportunidade. Por quê? O Espírito de Deus, ele estará agindo por graça. A palavra de Deus não será desconhecida. Haverá perseguição, mas ela não será desconhecida. E aí, se houver a iluminação de, olha, realmente aquele povo que pregava essa palavra, eles diziam a verdade, porque agora vejo, eles vão ver pelos sinais, né? A vinda do Senhor para arrebatar a igreja é iminente, mas a segunda vinda do Senhor precede, sinais precedem a segunda vinda do Senhor. E toda a tribulação será verificada na palavra de Deus. Versículo 9, então as profecias nos mostram, que não ficará impune os rebeldes, os ímpios, pois rebelaram contra Deus e a sua palavra. No livro de Apocalipse, quando lemos sobre os juízos de Deus que virão sobre a terra, e também sobre o julgamento final, entendemos que não acaba tudo com a morte, né? Há uma perdição eterna, tormento eterno, não vai acabar com a morte. Não há que se desprezar o poder, glória, santidade e majestade do nosso Deus. Nós vemos algumas pessoas tratando Deus sem nenhuma reverência, para querer demonstrar uma intimidade, mas olha, nos coloquemos no nosso lugar. Somos criação de Deus, mas Ele é Deus, está sobre todos, sobre todo nome. Nós não conhecemos Ele na sua plenitude, não temos essa capacidade. Quem viu a Deus? E quem poderia ver a Deus e permanecer vivo? Quem de nós? Por causa da nossa corrupção, jamais isso poderia acontecer. Porém, não podemos desprezar todos esses atributos do Senhor, tratando Ele. A nossa intimidade com Deus está relacionada, aí vai ficar um pouco redundante agora, os irmãos me perdoem, ao relacionamento que temos com Ele. Mas não quer dizer que somos iguais, não. Nos tratarmos como iguais, tratar o Senhor como um igual a nós. O nosso Deus é santo, habita em um lugar santo, em um alto e sublime trono. E nós estamos nessa terra corrompida, em um corpo corrompido. E aí nós temos que ter esse cuidado. Irmãos, Hebreus 10:31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão, ou nas mãos do Deus vivo. Essas pessoas vão se admirar quando a glória de Deus, os que ficarem para trás, se manifestar nesta terra. Eles admirarão. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que o nosso Senhor é Deus. Não, ninguém vai resistir.
Vamos lembrar quando aqueles homens foram prender a Jesus. Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Ele, a Jesus, eu sou. Eles não resistiram, irmãos. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Quem pode suportar a glória do Senhor? Quando Ele se manifestar, eles se admirarão. Não quer dizer que se renderão a Deus, mas pela sua glória não resistirão. O rei